Direto da redação. Eu estou diante de uma data aqui, foi que há 92 anos, foi 1935, 1933, vamos ser mais exatos aqui. Até 1933, as mulheres no Brasil não votavam. Então é preciso a gente sempre lembrar isso daqui por causa da memória, né? Para assim, dar uma turbinada na memória das pessoas, para resgatar esses fatos. 93 anos para a história não é nada, foi ontem. Mas em 1933, durante o período da Segunda Guerra, já era Segunda Guerra Mundial. Não, a Guerra Mundial acho que começa em 35, né? 1935, 34. Ela vai até 1945, mas 1935 a gente já vivia aquele ambiente de guerra. 1933... estava recém-saído, só para a gente assim contextualizar os fatos históricos, recém-saído da grande crise econômica de 1929. E no Brasil as mulheres ainda brigavam para votar. O governo era de Getúlio Vargas, mas foi exatamente em 1933, há 92 anos, que as mulheres no Brasil conquistaram o direito a voto. A minha mãe tem 89 anos de idade. Então, assim, 2 anos depois dela nascer, foi que as mulheres começaram a votar. Olha como a história foi ontem, né? Isso para a história é ontem, praticamente. Mas nós temos aqui uma reportagem especial sobre até quem foi a primeira mulher a votar no Brasil. Sobre porque é histórico, nós estamos nos aproximando do centenário da conquista do voto feminino no Brasil. E a reportagem é a da Carolina Pessoa, para você conferir. Vamos a ela. 92 anos depois de conquistarem o direito de votar e serem votadas, as mulheres ainda lutam por espaço na política. O voto feminino foi estabelecido pelo Código Eleitoral assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 24 de fevereiro de 1932. Pressões internas e influências externas contribuíram para isso, como explica a socióloga Clara Maria de Oliveira Araújo, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Era um período, né, foi pós-Revolução de 30, né, então existia toda uma efervescência política, inclusive porque o Getúlio Vargas, né, comandou a Revolução e ascendeu ao poder, né, tinha uma agenda e acenou com uma agenda de desenvolvimento, uma agenda de mudança. Mas a professora da Universidade de Brasília, Tereza Cristina de Novaes Marques, autora do livro O Voto Feminino no Brasil, ressalta que a conquista veio de uma longa história de luta. Várias décadas de pessoas que não se conformavam em não serem autorizadas a votar, embora preenchessem os requisitos da qualificação de eleitor. Só porque elas eram mulheres, elas não eram aceitas para inscrever como eleitor. E a socióloga Clara Maria complementa que as líderes do movimento sufragista tiveram que enfrentar grande resistência da sociedade. Havia, sim, muito preconceito. Algumas das mulheres que foram importantes nesse movimento, elas eram ridicularizadas, elas eram consideradas como desviantes, como malucas. É todo um processo de desqualificação. Embora crescente na atualidade, a quantidade de mulheres na política brasileira ainda é pequena. Nas últimas eleições, em 2022, elas representaram mais de 50% das eleitoras. Entretanto, menos de 35% foram candidatas e as eleitas não chegaram a 20%. A professora Tereza Cristina de Novaes Marques aponta que a discriminação de gênero influencia nessa desigualdade. Barreira que é motivada também por um preconceito. Eu não vou investir em você, assim, porque eu acho que você não vai levar a sério a campanha e que uma vez aprovada, uma vez eleita, também você não vai seguir a minha orientação. Então, há um pouco assim de desconfiança quanto à seriedade das mulheres que se apresentam à cena pública.
como parlamentares. E a representatividade tem efeito nas políticas públicas, como explica Clara Maria. Se há um elemento fundamental, que é a ausência de creches, esse é um nó das políticas públicas brasileiras, né? Se há esse déficit e se você tem uma participação mais intensa das mulheres, essas mulheres, sejam porque elas viveram essa experiência, sejam porque elas vivenciam isso com a família ou na vizinhança, elas tenderão a ter mais sensibilidade. É a mesma coisa para a violência contra a mulher. No Brasil, desde 1995, a legislação determina uma cota de gênero para as eleições legislativas. E em 2020, cada partido se tornou obrigado a ter no mínimo 30% de candidatos de um gênero e no máximo 70% de candidatos do outro, o que geralmente significa 70% homens e 30% mulheres. No entanto, organizações que defendem a maior participação de mulheres na política denunciam que muitos inscrevem candidatas laranjas apenas para cumprir a cota, além de não empenhar recursos nas campanhas femininas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.